Meus amados irmãos, eu tenho estudado com os irmãos sobre a igreja primitiva e eu fico assim muito impressionado de saber como que aquela igreja que tinha tão pouco fez tanto e como nós que temos tanto fazemos tão pouco. E é fazendo essas perguntas e questionando sobre essas coisas que eu me pego a pensar em algumas características que aquela igreja tinha, muito enraizadas em sua vida, em seu coração, em seu cerne. E essas características fizeram com que ela se expandisse por todo o mundo daquela época, atravessando os séculos, atravessando os mares e chegando a nós hoje, 2000 anos depois, por conta daquela visão, daquela fidelidade, daquele foco, daquele poder do Espírito, daquele testemunho ousado da igreja primitiva. E hoje eu quero destacar com os irmãos, na sequência que estamos fazendo, sobre a obra missionária da igreja primitiva. Irmãos, obra missionária é o cerne da existência da igreja. A igreja que não vive para fazer missões, ela já morreu. A igreja que se esqueceu da obra missionária, ela deixou de ser igreja. Ela pode ser um clube, ela pode ser uma sinagoga, ela pode ser uma escola, mas igreja ela não é mais. Porque ser igreja está intrinsecamente ligado à obra missionária. A igreja em Atos dos Apóstolos, eu peço que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Atos, nós vamos fazer aquele tradicional passeio pelo livro de Atos. Eu peço que você abra a sua Bíblia e verifique os textos juntamente comigo, pegue a sua caneta, marque aí, porque a igreja primitiva que se expandiu tão rapidamente e ganhou o mundo inteiro, ela fez isso porque ela respirava missões, ela vivia missões, ela priorizava missões acima de qualquer outra atividade eclesiástica. De modo que aquela igreja, ela nasceu, se a gente olhar, por exemplo, comece aí comigo em Atos capítulo 2, no nascimento daquela igreja. Aliás, se a gente voltar no Atos 1:8, na missão, na tarefa que Jesus deu, ele já disse assim, sereis testemunhas onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ali Jesus já define a abrangência da obra missionária. No capítulo 2, quando a igreja nasce, quando o Espírito é derramado, quando é inaugurada a era do Espírito Santo na igreja, da obra do Espírito Santo, a partir do verso 5 até o verso 11, nós vamos ver, especialmente aqui nos versos 9, 10 e 11, quantas nações, quantos povos, quantas pessoas estavam ali testemunhando o nascimento da igreja, a inauguração da obra do Espírito. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, próximas a Cirene, romanos residentes, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Olha quantas nações, quantos povos, quantas etnias, quanta gente de longe, de mais ou menos longe e de perto estava ali testemunhando aquele nascimento. Isso significa que a igreja, ela já nasce para missões, ela já nasce fazendo missões, ela nasce alcançando os povos, cumprindo a palavra do Senhor Jesus em Atos 1:8. No livro, ainda no livro de Atos, obviamente, no capítulo 13, dá um salto lá para o capítulo 13. A gente vai ver que aquela igreja, depois a gente volta mais um pouquinho, aquela igreja ali em Antioquia, que foi uma igreja que nasceu fruto da obra missionária dos crentes de Jerusalém que se dispersaram, fruto da obra, da visão missionária daqueles que queriam alcançar o mundo. A igreja de Antioquia, diz o capítulo 13, verso 1, abra sua Bíblia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. E o texto vai nos dizer que essa igreja, que era tão ilustre
entre a sua liderança, olha o que ela fez. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Significa que aquela igreja em Antioquia, ela tinha uma visão missionária tão cristalizada que ela separou os seus melhores doutores, os seus melhores líderes, Saulo e Barnabé. Aquela igreja pegou o que ela tinha de melhor e deu para missões. Aquela igreja comissionou, enviou os seus melhores doutores, os seus melhores mestres, os seus melhores líderes para o campo missionário. Quando Paulo depois chega a Tessalônica, nós estamos fazendo esse passeio, vai lá para o capítulo 17, lá no capítulo 17, Paulo chega em Tessalônica e no verso 10, os irmãos de Tessalônica enviaram Paulo e Silas para Bereia. Presta atenção nessa expressão aqui, de noite. Os irmãos de Tessalônica enviaram Paulo e Silas para Bereia. Olha bem, Tessalônica é uma igreja nova, recém-formada. Eles poderiam dizer assim: não, Paulo, fica com a gente. Não, Silas, fica com a gente. Não, nós precisamos de vocês. Não vamos mandar vocês para ninguém, não. Mas aquela igreja que acabou de nascer, ela já pensa assim: esses missionários precisam ser enviados para outros lugares, para eles alcançarem outras pessoas. E dessa maneira a igreja de Tessalônica, recém-plantada, envia Paulo e Silas para Bereia. Na igreja de Bereia, que já nasceu com o ideal missionário, que já nasceu com o DNA missionário, embora também impulsionada pela perseguição, mas essa igreja de Bereia, ela envia Paulo para a região litorânea. Olha aqui o que diz o versículo 15, ainda no capítulo 17. Os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. E eles levam Paulo até Atenas. Olha que interessante. E ainda faz uma pequena comitiva da igreja para acompanhar o seu missionário até o destino final. Na região litorânea, o verso 14, imediatamente os irmãos enviaram, presta atenção nessa expressão, enviaram, essa expressão é importante, porque lá na frente depois Paulo vai dizer assim: e como pregarão se não forem enviados? Então a igreja envia Paulo para a região litorânea e depois envia uma comissão que os leva até Atenas, numa disposição de extremo cuidado missionário, de levar o missionário, de cuidar do missionário, de acompanhar o missionário, mas de enviar o missionário, não de reter, não de segurar. Interessantíssimo isso. Depois em Éfeso, no capítulo 18, verso 27, vira sua página aí, 18, 27. Querendo ele passar a Acaia, aqui já está falando de Apolo, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando a igreja de Éfeso, novinha, nascente, recém-organizada, recebe Apolo. Apolo era um pregador, o texto diz, eloquente, competente nas escrituras, que explicava com ousadia, com coragem. Aí aquela igreja de Éfeso poderia pensar assim: não, vamos segurar Apolo aqui, vamos segurar Apolo é nosso, Apolo não vai pregar em outro lugar não, Apolo vai pregar só aqui. Foi isso que eles fizeram? Não. Quando o Espírito então anima Apolo para ir para Caia, os irmãos, verso 27 do capítulo 18, olha aí na sua Bíblia, animaram e escreveram, eles facilitaram, eles escreveram para aqueles irmãos lá da Acaia para que recebessem Apolo. A visão missionária da igreja de Éfeso, enviando Apolo. A mesma coisa acontece lá em Cesareia, quando no capítulo 21, versos 12 e 16, eu teria vários outros exemplos aqui, tá, irmãos? Eu estou apenas destacando alguns, mas lá no capítulo 21, versos 12 a 16, nos fala quando Paulo, então, em Cesareia,
aquela igreja de Cesareia acompanhou Paulo e seus companheiros até a casa de Mnason. Eles eram meio contrário de enviar Paulo para Jerusalém, eles estavam meio reticentes, eles não queriam enviar Paulo para Jerusalém, não é porque eles não tinham visão missionária, mas porque eles sabiam das perseguições que Paulo sofreria e até mesmo do perigo de morte, porque os judeus bem poderiam matar Paulo ali em Jerusalém. Mas diante da insistência e da coragem e da perseverança de Paulo, eles enviaram Paulo para Jerusalém. E eles fizeram ali também aquela comitiva para apoiar, para cuidar do missionário Paulo. Meus irmãos, isso é muito bonito, porque a igreja, ela nasce com esse DNA de missões, ela se desenvolve com o DNA de missões, e ela investe os seus melhores líderes, ela investe o que ela tem de melhor em missões. A igreja que quer crescer, que quer expandir, que quer agradar a Deus, que quer ser abençoada, ela tem que ser uma igreja missionária. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, ele agradece a cooperação dos filipenses para a obra missionária. Os filipenses, eles investiam financeiramente na obra missionária. Quando Paulo escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 8, ele cita o exemplo dos filipenses como alguém que dava tudo, além de suas posses, para a obra missionária. Porque esses irmãos, quando eles eram enviados, não era só enviados e disse assim, vai meu filho, pode ir, não era só isso não. Além de liberá-los, aquela igreja também cuidava deles, sustentava, apoiava, orava, acompanhava. Era uma coisa linda, era uma coisa linda. A igreja do Senhor Jesus precisa estar cada vez mais ligada à obra missionária. Essa é a razão de viver. Eu fico muito feliz aqui na nossa igreja, quando a gente faz os leilões missionários, como fizemos sábado passado, aquela festa, aquela alegria, aquele envolvimento. Está aqui o nosso alvo missionário, 50 mil reais, nós vamos passar dos 60 em nome de Jesus. Uma igreja pequena, uma igreja da roça, uma igreja de gente simples, mas que Deus tem nos abençoado tanto. Meus irmãos, Deus tem nos abençoado tanto. E nós precisamos, como igreja, cada vez mais avançar na obra missionária. Isso é o centro, isso é o foco, a visão missionária, o DNA missionário, o cuidado com o missionário, o enviar missionário, as viagens missionárias. Eu estou sonhando aqui de realizarmos uma viagem missionária com a igreja para o campo missionário, alugarmos um ônibus, entramos no ônibus e vamos para o campo missionário. Eu estou sonhando com isso. Isso traz vida, isso traz brilho, isso traz paixão para a igreja. Isso é ser igreja. Ser igreja é ser missionário. Nós precisamos, como igreja, se queremos alcançar os resultados que aquela igreja primitiva alcançou lá atrás, precisamos ser missionários cada vez mais. Em último lugar, eu quero destacar aqui que o foco missionário da igreja era a plantação de igrejas. Isso é importante. Quando eles faziam missões, eles não se perdiam, eles não se distraíam com outras coisas como trabalho social, esportivo, nada disso. Embora isso seja importante, eu não sou contra essas coisas, mas isso é meio, isso não é fim. O objetivo missionário da igreja precisa ser a plantação de igrejas, precisa ser a plantação de igrejas. Olha, deixa eu destacar algumas coisas bem rápido aqui. A primeira igreja plantada no início foi a igreja de Jerusalém, capítulo 2 de Atos, verso 6. A segunda igreja no livro de Atos foi a igreja de Samaria, porque no capítulo 8 nós vimos uma dispersão dos crentes. Filipe desce a Samaria e lá em Samaria Filipe começa a pregar e planta uma igreja.
não temos muitos detalhes dessa organização da igreja, mas nasce uma igreja ali e os apóstolos vão lá para confirmar o Espírito Santo sobre eles. Filipe foi para Samaria plantar a igreja. Por causa dessa perseguição, muitos se espalharam, e onde eles iam, diz o capítulo 8, eles evangelizavam e plantavam igrejas. Por isso que começou a pipocar a igreja em tudo que era lugar, porque a visão missionária da igreja não era de fazer ação social, não era de fazer evangelismos avulsos, comer fogo na praça, simplesmente não. Embora esses atrativos sejam interessantes, eu não estou sendo contra isso, trabalhos esportivos, trabalhos de teatro, não estou sendo contra isso como um atrativo, mas isso é apenas o começo do trabalho para evangelizarmos, discipularmos, formarmos líderes e plantarmos igreja. Nós precisamos, como igreja, plantar igreja. Você lembra daquele tempo, você que é mais antigo, aquele tempo em que cada igreja tinha 3, 4, 5, 10 congregações? Hoje, infelizmente, as igrejas têm poucas congregações. Por quê? Nós estamos olhando só para o umbigo, só para a nossa cidade, só para as 4 paredes. Nós precisamos, como igreja, ter filhas. A igreja precisa plantar igrejas. Essa igreja precisa plantar igrejas, precisa ter congregações. A igreja precisa expressar a sua visão missionária também na plantação de outras igrejas, ou especialmente na plantação de outras igrejas. A igreja de Antioquia na Psídia, no capítulo 13, verso 52, você pode conferir, é uma igreja plantada por Paulo e Barnabé, mesmo em meio a lutas e perseguições. Mas aqueles irmãos ali daquela igreja recém-plantada, diz o verso 52 do capítulo 13, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. No capítulo 14, Paulo e Barnabé vão para Icônio, e lá em Icônio eles plantam uma igreja, e eles se demoram um pouco ali para confirmar e instruir os irmãos na fé. Atos 14, de 1 a 3. No capítulo 14 ainda, de 6 a 7, nós vemos Paulo plantando igrejas em Listra e Derbe, e lá no capítulo 20 e 21 ele volta para confirmar, para visitar as igrejas que ele plantou. O ministério missionário de Paulo, itinerante, era um ministério de plantação de igrejas, congregações, novas igrejas. Precisamos retomar isso, precisamos fazer isso ferver no nosso coração. Há uma relação explícita no capítulo 14, versos 21 a 23, olha aí, abra sua Bíblia, 14, 21 a 23, há uma relação explícita entre duas coisas: evangelizar, isto é, fazer discípulos, e plantar igrejas. O texto diz o estabelecimento de cada igreja, onde Paulo estabeleceu discípulos. Há uma ligação, não tem como fazer discípulos sem plantar igreja. Plantar igreja é parte do cumprimento da grande comissão. Plantar igreja é parte do fazer discípulos, é o acolhimento, é o agregar dos discípulos em uma igreja, em uma comunidade local. Discípulo não pode ficar solto no mundo, solto por aí, esparramado, desigrejado. Essa história de desigrejado é artimanha de Satanás. O que o Senhor Jesus estabeleceu foi igrejas. Então os discípulos precisam estar acolhidos em uma igreja, por isso nós precisamos plantar igreja. Paulo visitou as igrejas recém-plantadas em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, lá no capítulo 14, versos 21 a 23, observe aí, ele visita as igrejas que ele acabara de plantar, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, a fim de renovar o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé. E ele nomeava presbíteros, ele elegia entre os irmãos pastores, líderes, presbíteros locais, gente que deveria continuar o trabalho e a expansão e a solidificação e a multiplicação daquelas igrejas. No capítulo 15, verso 2, diz que as igrejas que eram plantadas, elas eram estabelecidas como comunidades locais e autônomas. Não havia um governo central que mandava nas outras, não, eram igrejas locais e autônomas. Atos 15, 2, olha aí, diz: os irmãos resolveram. Percebe isso? Que eles tinham já uma democracia, que eles já tinham o voto, não era assembleia, estatuto como nós temos hoje, mas o princípio era o mesmo.
de que os irmãos tinham essa autonomia. No verso 3 do capítulo 15, eles foram acompanhados pela igreja por um trecho, isto é, aqueles irmãos tomaram decisão, tomaram iniciativa, era a igreja local que agia. E no versículo 4 diz que quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja. Eram igrejas independentes, eram igrejas locais e autônomas, não era uma única igreja ligada a um poder central, um presbiterianismo ou um papismo. Não, eram igrejas autônomas. Eu quase que saiu aqui, batistas, mas não eram batistas nesse sentido como conhecemos em forma, mas sim em essência. No capítulo 15, verso 36, Paulo chama Barnabé para visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Olha só como é que Paulo fala com Barnabé: vamos, Paulo, visitar todas as cidades onde nós pregamos, para a gente ver os irmãos como eles estão. Como é que eles iam ver? Porque havia comunidades locais, havia igrejas locais plantadas em cada uma daquelas cidades onde eles trabalharam. Atos 15, 36. No capítulo 16, as igrejas locais eram autônomas, mas obedeciam às doutrinas. Preste atenção que no verso 4, Atos 16, 4, há uma referência a uma centralidade não hierárquica, não de um governo. Cada igreja era autônoma, cada igreja governava a si mesma, mas elas estavam unidas por uma unidade doutrinária. Elas perseveravam e obedeciam às doutrinas dos apóstolos, e desta maneira elas cresciam, diz o verso 5, em número, e eram fortificadas na fé. A igreja de Filipos, que foi plantada por Paulo e Silas no capítulo 16, se reunia na casa de Lídia, diz o verso 40. Olha que coisa, era uma igreja que se reunia na casa, não podia ter templo como nós temos hoje, mas era igreja, era igreja. A igreja em Tessalônica é estabelecida num tempo recorde de 3 semanas. Isso aqui a gente discute melhor outro dia. Em meio a duras perseguições, lá em Atos 17, de 1 a 10, a gente vê como que aquela igreja em Tessalônica se desenvolve de uma forma linda, maravilhosa, num tempo recorde. E Paulo e Silas, quando plantam a igreja de Bereia, em 17, 14, eles são chamados ali de os irmãos. Isto é, uma clara referência a um corpo, a uma família, a uma unidade, a uma comunidade de fé, a uma igreja local plantada. Paulo planta a igreja em Atenas, Atos 17, 34. Olha lá, quando Paulo vai a Atenas, ele quer plantar a igreja. Uma equipe missionária, no capítulo 18, Priscila, Áquila, Apolo e outros irmãos, uma equipe missionária planta a igreja em Corinto, juntamente com Paulo, Atos 18, 7 e 8. Ainda no Atos 18, 19 a 21, Paulo, Priscila, Áquila plantam a igreja em Éfeso. Fruto do trabalho missionário multiplicador de Paulo e dos líderes que ele formava, foram plantadas as igrejas de Cesareia, Galácia, Frígia, conforme está em Atos 18, versos 22 e 23. Paulo forma uma equipe missionária, uma equipe de plantadores de igrejas que vão plantando outras igrejas. A igreja em Éfeso escreve aos irmãos da Acaia, recomendando Apolo, o que pressupõe que já havia entre as igrejas este relacionamento, esta cooperação, esse sentido de que são igrejas independentes, igrejas autônomas, igrejas locais, mas ao mesmo tempo que cooperavam umas com as outras. Paulo estabelece uma nova igreja em Éfeso, Atos 19, de 1 a 20, e quando Paulo chega a Roma, no capítulo 28, verso 15, nos mostra que já havia uma igreja em Roma quando Paulo chega lá. Não foi Paulo que plantou a igreja em Roma, mas outros, não se sabe quem exatamente, mas outras pessoas também plantavam igreja. Por quê? Porque o foco da obra missionária era a plantação de igrejas. Vamos concluir. Como que aquela igreja que tinha tão pouco fazia tanto? E nós que temos tanto, fazemos tão pouco?
porque a obra missionária era o coração daquela igreja. A obra missionária estava no nascimento, no desenvolvimento, na expansão da igreja. A igreja respirava missões, a igreja tinha cara de missões, e a obra missionária daquela igreja era focada em plantação de novas igrejas. As igrejas abriam suas congregações, novas igrejas, novas frentes missionárias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude como igreja neste tempo para sermos uma igreja missionária, como foram aqueles irmãos lá do primeiro século, e que desta maneira também nós alcancemos o mundo inteiro, a pátria brasileira inteira e o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.